Lei Geral de Proteção de Dados é uma norma que busca proteger os dados pessoais da pessoa natural. É uma lei que vem revolucionar todo o cenário jurídico, todo o cenário econômico. Ela tem como fim principal proteger todas as relações que envolvem o tratamento de dados pessoais. E o grande ponto dessa lei é que ela se aplica tanto ao setor público quanto ao setor privado. Então, toda relação que envolve o tratamento de dados pessoais pelo Estado ou por uma empresa privada, toda essa relação vai ser tutelada pela Lei Geral de Proteção de Dados, que traz deveres, traz responsabilidades aos agentes. É uma lei, sem dúvidas, muito importante para o atual cenário. A lei vai proteger todo dado pessoal, ou seja, toda informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Portanto, nome, endereço, telefone, idade, dados de saúde, dados biométricos, uma infinidade de informações relacionadas à pessoa, englobando, então, tanto os dados pessoais quanto os dados pessoais sensíveis. Bem, havendo um uso indevido de dados pessoais, o titular poderá reclamar em face da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão administrativo criado pela LGPD, e também poderá pleitear os seus direitos no judiciário. É interessante notar que hoje há uma série de instrumentos para a proteção de dados, havendo um dano, havendo um uso indevido, certo? O titular poderá notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bem como ingressar com uma ação no judiciário. Bem, na verdade, não só empresas, né? Todo agente que tratar dados, seja da área pública, seja da área privada, vai ter que se adequar. E lembro, inclusive, que não só pessoas jurídicas deverão se adequar à LGPD, mas também pessoas naturais que usem dados para fins econômicos. Imagina, por exemplo, um profissional liberal, um terapeuta, um psicólogo, um advogado que trabalha de forma autônoma, né? Uma pessoa que trabalha sozinha, ela também está tratando dados para fins econômicos, para fins comerciais. Diante disso, também a ela se aplica a LGPD. A LGPD tem uma aplicação muito extensa, né? Vai desde o Estado até a farmácia, da escola ao terapeuta, né? Toda situação que envolver o tratamento de dados, como regra, vai ter incidência da LGPD. O consentimento é uma das bases legais para o tratamento de dados. É sempre importante comentar que o consentimento não é a única hipótese em que o dado poderá ser tratado, mas em um caso em que o consentimento seja a base, esse consentimento deverá ser dado de forma livre, informada, inequívoca e de forma clara, de forma ativa pelo agente, certo? Porém, como eu já adiantei, é possível também tratar dados pessoais mesmo sem o consentimento do agente. É claro que vai ser necessário buscar uma base jurídica para isso, que esteja ou no artigo 7º ou no 11, e o 11 é para dados sensíveis, porém, se esse tratamento for fundamentado no consentimento, vai ser sempre um consentimento qualificado, certo? A LGPD traz um amplo rol de direitos dos titulares. Nós encontramos, a partir do artigo 17, uma série de direitos específicos para o titular de dados. Dentre eles, há o direito à eliminação. A depender da situação,
é possível pleitear em face do agente de tratamento a eliminação dos dados. Por exemplo, em uma hipótese em que há uma mudança de finalidade ou um esgotamento do tratamento de dados, é sempre importante observar o caso concreto, a relação fática, certo? E, com certeza, assegurar os direitos dos titulares de dados. A LGPD trouxe, então, um amplo leque de direitos aos titulares. Cabe agora, né, que os titulares conheçam os seus direitos e que consigam exercê-los. Uma figura muito importante na LGPD é a figura do encarregado, também chamado de Data Protection Officer. É uma figura nova que vai representar o responsável pelas boas práticas em proteção de dados na instituição. Essa figura é obrigatória. Essa figura tornou-se, então, essencial em qualquer instituição que trate dados. Você pode tanto designar um funcionário seu para ser o encarregado, quanto contratar uma empresa terceirizada para ser o seu encarregado. O ponto principal é que essa figura é obrigatória. Ele, então, vai ser responsável por orientar o controlador sobre como ele deve tratar os dados pessoais. Mas, ao final do dia, quem vai defender, quem de fato, né, vai determinar como o tratamento vai ser realizado é o controlador. Só que ele já terá sido orientado pelo encarregado. E o encarregado, né, ele tem um diálogo interessante com a figura do compliance officer, né, aquela pessoa que cuidava do compliance, em alguns lugares também está cuidando da LGPD. Em uma estrutura grande, eu recomendo ter uma pessoa direcionada ao compliance e outra à LGPD. Com a LGPD em vigor, isso vai ser muito importante para o Brasil, tanto em termos econômicos quanto em termos estratégicos. É fundamental que o Brasil tenha uma lei geral de proteção de dados em vigor para, por exemplo, ingressar em importantes órgãos internacionais, como é o caso da OCDE. Além disso, para negociar com países europeus, hoje é também essencial ter uma lei geral de proteção de dados. E para o Brasil é mais do que relevante ter essa norma. Já temos hoje, num contexto global, mais de 130 países que têm leis gerais de proteção de dados. O Brasil, em verdade, demorou muito para ter uma lei sobre esse tema em vigor. Ela só foi publicada em 2018 e só entrou em vigor de forma ampla e completa agora em agosto de 2021, quando finalmente as sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados puderam ser aplicadas.